Olá pessoal que vai acompanhar a nossa live, eu me chamo Mari Queiroz, sou fisioterapeuta, mestre em Ciências Biológicas e Fisiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava com pesquisas em memória, comportamento e aprendizado. Trabalho com microfisioterapia, leitura biológica, programação neurolinguística e hipnose. E hoje nós vamos falar sobre estratégias de como manter o equilíbrio físico e emocional nesse período de quarentena. Para quem não sabe como funciona o meu trabalho, eu ajudo as pessoas a buscar saúde integral, seja ela por queixas físicas, através de queixas físicas ou emocionais. Nós sempre vamos buscar a verdadeira origem, o que foi que aconteceu na história daquela pessoa, onde o corpo não conseguiu exercer a sua habilidade de autocura, porque o corpo ele sempre tende a se curar. O sistema biológico ele sempre tende a se curar, mas parece que por algum motivo não foi possível. E não sendo possível, ele vai gerar desequilíbrios que vão manifestar e repercutir em comportamentos desequilibrados, emoções desequilibradas e até sintomas ou doenças. Então, muito obrigado por acompanhar essa live e vamos começar. Eu falei, né, que no caso da microfisioterapia, lida com memórias celulares que a gente corrige para que o corpo possa executar os seus programas fisiológicos de autorregulação, de autorreparação, e também que eu utilizo muito a questão das leis biológicas, que são estudos do Dr. Hammer na Alemanha, que comprovou através de seus estudos todo esse processo de psicossomatização dos problemas e como estresses do nosso cotidiano, eles podem, de maneira muito específica, gerar alterações fisiológicas na gente que vão repercutir na nossa saúde, né? Então a gente faz a integração, eu trabalho fazendo a integração desses conhecimentos e de algumas outras coisas também, como memórias e ciclos, sempre buscando ver o ser humano como um todo, né? Esse é o mais importante para mim, né? Como eu falei antes, é importante ressaltar, quando você vem no meu consultório, não é um problema que eu estou tratando, é você. O problema ele não surge do nada, nós temos que entender o que aconteceu. Sim, como um todo, na verdade, né? Exatamente. E eu acho que para que fique mais, assim, mais próximo do entendimento, quando você fala desses eventos psicossomáticos que a gente vai somando no corpo, isso se transforma em mazelas, né, que nos fazem sofrer, é justamente essa questão dos traumas e medos e coisas que a gente vai somando durante a vida que vai, isso em algum momento, isso vai prejudicando o nosso corpo físico, né? Pode ser traumas e pode não ser. Às vezes estresses do cotidiano, às vezes pode ser um choque biológico muito forte, às vezes pode ser aquele água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? Podem ser coisas que você vive diariamente e que o seu cérebro sabe que você está tendo dificuldade para se adaptar, e quando você vai tendo dificuldade para se adaptar, ele vai buscar, né, usar recursos fisiológicos para tentar te ajudar a suportar aquela situação. E para fazer isso, ele precisa gerar alguns desequilíbrios extremamente específicos, né? Como hoje nós vamos falar muito a questão do medo, né? Como estamos vivendo toda essa pandemia com o coronavírus, que daqui a pouco nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto, né? O próprio medo para o cérebro, ter medo significa perigo, e tendo perigo, ele precisa utilizar recursos fisiológicos, corporais, para se adaptar a esse medo, para fazer com que você possa fugir ou lutar, né? Então, não à toa, né, nós vamos discutir isso também ali, o medo vai ser um grande estresse que baixa a imunidade, se tornando tudo aquilo que a gente não quer nesse momento, né? Tem uma porta de entrada, né? Uma porta Acaba de entrada, uma porta de entrada. entrada para micro-organismos. Exatamente. Então, vamos por partes, né?
Primeiro, para a gente começar falando sobre tudo isso, né? Primeiro é importante a gente falar que os micro-organismos eles não são novidade no planeta, né? Eles estão aí há muito mais tempo que nós. Estima-se aproximadamente 4 bilhões de anos, enquanto o ser humano vem há 40 milhões de anos, ou seja, se alguém invadiu o habitat de alguém, fomos nós, né? E os micro-organismos, ao longo das eras, eles têm evoluído de maneira simbiótica com os seres humanos, nos ajudando em muitas funções fisiológicas da nossa vida cotidiana. Hoje em dia, por exemplo, estima-se que até 70% da nossa secreção de serotonina, que é o dito hormônio da felicidade, neurotransmissor da felicidade, digamos assim, ele vai ser secretado pela microbiota intestinal, né? Então, os micro-organismos, eles fazem parte do nosso cotidiano, eles fazem parte. E, em algum momento, a gente vai ver que acontecem casos, como está acontecendo agora de pandemia, onde tem grandes infecções, problemas significativos em massa, e você vê que nem todas as pessoas, mesmo estando portadoras, têm as mesmas reações biológicas. Ou seja, o vírus vai atacar as suas quando você está com a imunidade baixa, quando você está mais fragilizado, né? Por isso tem bem demarcado a zona de risco. Então, o primeiro grande entendimento dessa leitura que a gente tem que fazer é que, né, a coisa mais coerente a se fazer é seguir todas as recomendações, e sabendo que seguindo as recomendações você não terá grandes problemas, porque você mesmo seguindo as recomendações começar a ficar com medo disso tudo, isso já é a porta de entrada para baixar sua imunidade, e aí você se torna uma vítima em potencial para o vírus, né? Então, o nosso cérebro, o nosso entendimento das coisas, ele pode nos fragilizar tanto quanto outros hábitos negativos, tanto quanto má alimentação, quanto sedentarismo. Nosso cérebro tem uma força tão grande quanto. Porque para o cérebro não tem diferença, ele lida com medo como ameaça. Para ele, um vírus ou um leão na selva vai ter uma repercussão muito parecida. E você vai ver, você já passou por situações de medo, onde sem que você precise fazer nada, o seu coração vai disparar sem que você tenha controle. Isso tudo é um mecanismo inconsciente que o seu cérebro faz para tentar te proteger. Ele vai te colocar em situação de luta ou fuga, como a gente chama muito na fisiologia, né? E também todo esse estresse de medo, digamos assim, vai aumentar muito a secreção do cortisol. E o cortisol é um hormônio que, se você abrir qualquer livro de fisiologia, dentre as muitas repercussões do cortisol, você vai encontrar que ele baixa a imunidade, né? Então, é muito importante que a gente, seguindo as recomendações, não entre em medo. Tenha a noção de que se você fizer o certo, está tudo bem. Porque o medo, ele é tão danoso e tão contagioso quanto o próprio vírus, né? Então, uma dica importante é que a gente observe as notícias com coerência, ou até, se você sabe que você é uma pessoa que fica olhando as notícias e tendo muito medo, até é bom que você pegue e leve um pouco com as notícias, com correntes de tragédia, essas coisas, porque tudo isso vai lhe colocar numa situação desfavorável em relação a este micro-organismo. Principalmente as notícias alarmantes e catastróficas que mandam por WhatsApp, né? Então, exatamente. A gente sabe que nem tudo é feito para apavorar, nem tudo é feito para nos fragilizar, mas às vezes, como uma reação secundária, a gente pode ter medo do que a gente recebe. E isso se torna perigoso para a nossa integridade biológica. Uhum. Mas é importante entender isso. Veja, mente, corpo e emoções não são uma coisa separada. Se você vive um medo, o seu cérebro também fisiologicamente vai transformar isso numa sensação real. E ele vai orquestrar a sua fisiologia, a sua biologia, para lidar com isso, da maneira que ele aprendeu ao longo da evolução das espécies. Né? Isso é muito importante, fica claro. Porque às vezes a gente pensa, tá, mas como assim? Quer dizer que o medo, uma coisa pensada, vai influenciar no meu corpo?
o que tem a ver uma coisa com a outra? Pessoal, é tudo junto. Você não é corpo, você não é emoções e você não é mente. Você é a fusão disso tudo. Né? Você é um ser orgânico muito complexo. E todas essas esferas de complexidade se integram entre elas. Por isso eu gosto muito do termo integrativo, né? Saúde integrativa. Se o pessoal estiver ficando com alguma dúvida, quiser comentar, vai botando aí embaixo, porque a ideia também é transformar num bate-papo para que a gente possa evoluir junto. Para que a gente possa conversar também, né? Exatamente. Muito bem. Então, como eu já falei a relação do medo, né, uma estratégia interessante é, se você tiver com bastante medo, se desconectar um pouco das notícias ruins. E também, né, o próprio seguir as recomendações já te coloca em segurança. Ninguém vai sugerir, os órgãos responsáveis não vão sugerir recomendações para te fazer mal. Pelo menos eu espero que não. Né? Então, claro, eu não sou infectologista, mas eu acredito muito que se você seguir as recomendações, dificilmente, quase pelo menos reduz muito a chance de você ter alguma complicação em decorrência do vírus. Então, só de seguir as recomendações, você já pode começar a ficar mais calmo. Né? Outra coisa que também é importante e que nós estamos vivendo neste momento, e que também nós temos que falar sobre isso, porque isso vai atrapalhar as suas emoções, vai te colocar em conflitos. É a questão questão econômica, né? Porque se estima que até 40% da população brasileira são profissionais autônomos. E esses profissionais liberais, profissionais autônomos, são fortemente impactados com tudo isso. Né? Inclusive profissionais autônomos, né? Exatamente. Meu irmão que está na live aí é Uber, por exemplo, para vocês terem ideia, ele trabalha como Uber hoje. Então, a questão da economia é, sim, muito preocupante, né? E isso pode gerar um medo, justamente o sentimento que tu está falando para as pessoas pensarem, refletirem com mais parcimônia, que é a questão do medo. Isso, com certeza, deve estar gerando um medo muito grande nas pessoas nesse momento. Mas é importante dizer que a gente tem que lidar com isso também, né? E nós podemos olhar as coisas também de uma outra forma. Claro que esse momento é um momento de desaceleração, mas ao mesmo tempo, ele também não precisa ser ao todo ruim. Quantas vezes nós já pegamos, e isso é uma experiência minha, é sua, e eu tenho certeza que é de muita gente que está assistindo, quantas vezes a gente já se pegou pensando assim, eu queria melhorar tal coisa aqui, eu queria fazer tal coisa, mas eu não estou encontrando tempo. Por que não fazer agora? Esse momento de desaceleração pode ser um momento muito oportuno para a gente transformar isso em algo produtivo. Em criação, Exatamente. Tanto que uma sugestão muito, muito interessante e que eu adotei aqui em casa é estabelecer uma rotina de trabalho. Já começamos que muitos dos trabalhos, através do advento da tecnologia, nós já podemos realizar à distância. Claro, tem alguns que não é possível, né? Mas, mesmo assim, você pode trabalhar fazendo planejamentos, visualizando onde você quer chegar, estabelecendo novas estratégias, estabelecendo novas maneiras de organizar o seu trabalho para cada vez mais melhorar. Eu tenho certeza que se o seu negócio vinha bem antes dessa crise, provavelmente ele vai voltar a funcionar bem. Claro, teremos uma baixa, teremos preocupação, mas ao mesmo tempo essa preocupação ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Se a gente conseguir olhar isso de uma forma positiva e produtiva, esse momento de desaceleração pode nos agregar muitas coisas positivas, né? Porque é o momento de transformar até num ócio criativo. Desculpa te cortar. A gente tem falado muito isso nas outras lives, né? Essa daqui, para o pessoal que está acompanhando, já é a 4ª live essa semana. A gente tem falado muito isso com outros profissionais também sobre isso, sobre a questão de você que tem um negócio, você que tem um negócio próprio, os meios de você transformar isso em
é um momento de desaceleração, mas ao mesmo tempo é um momento para você repensar o seu negócio. Porque se nós chegamos num ponto que está hoje, justamente, é porque a gente deixou falhas nesse caminho. Então é um ótimo momento para a gente sentar agora e repensar as coisas, e aquelas coisas que a gente queria fazer, queria implementar e não estava conseguindo tempo para pensar, para estudar como fazer, é um ótimo momento para isso, né? Para você repensar essas coisas e tranquilizar o seu cérebro. Porque se você ficar pensando somente na questão econômica, você vai entrar em um outro ciclo de medo também. Tem medo pela vertente da saúde, que nem tu estava falando, e tem medo pela vertente da economia. E isso também é muito prejudicial. E não precisa ser assim, a gente sabe que não precisa ser assim. Eu acho que a principal lição disso tudo é a gente poder trazer usar esse tempo para trazer mais coerência para o nosso trabalho e também de alinhar o nosso trabalho com o nosso propósito de vida. Essa semana mesmo eu fiz um vídeo, coloquei lá no meu feed, quem não viu ainda está ali disponível, onde eu falo sobre a importância da gente ter um propósito de vida. Claro que muda com o tempo, dependendo, quando a gente atinge um objetivo a gente parte para outra coisa, né? Não necessariamente é uma coisa fixa, mas quando você alinha o seu trabalho também com o seu propósito de vida, você vai ver que você aumenta muito sua coerência e você fica mais inteiro e o seu trabalho flui melhor. Porque voltando, para não perder a linha de raciocínio, na verdade, primeiro de tudo, a mente certamente vai te pregar peças, porque ela funciona assim. A mente, ela é um mecanismo que evoluiu há aproximadamente 39 milhões de anos atrás, e ela veio com a proposta biológica evolutiva de resolver problemas cada vez mais complexos. E ela foi nos dando a tecnologia, e foi nos dando uma melhor inventividade, e nos trouxe muitas coisas positivas. E ela serve para isso, essa é a proposta biológica da mente. Resolver problemas, resolver equações, resolver matemática. Então, na ausência de problemas, a própria mente ela cria problemas. E essa é uma cilada interessante de prestar atenção. Portanto, aproveitando esse momento de desaceleração, uma dica muito importante que eu acho que todo mundo deveria fazer é fazer técnicas de relaxamento ou até mesmo meditação. Isso seria mais incrível ainda, né? Claro que meditação às vezes não é uma coisa tão simples de ser feita, mas se você começar com técnicas de relaxamento, já vai lhe ajudar muito. Porque à medida que você vai tranquilizando a mente, ela sai desse mecanismo de querer ficar o tempo inteiro resolvendo problemas, onde ela busca problemas. Ela vai ficar buscando para resolver. A Gabriele comentou que está fazendo yoga. Perfeito. A yoga é uma prática milenária que ajuda muito nesse aspecto. Então, quando você faz esse tipo de prática, que você deixa sua mente, se separa um pouco, não fica identificado com esses problemas da mente, e você pode relaxar melhor, você pode ficar mais inteiro também, ficar mais coerente, e isso é uma prática que pode aumentar, inclusive, a sua inteligência e a sua percepção e autopercepção. Porque, veja só, a mente consciente ela é apenas 10% do seu processamento neural. Os outros 90% acontecem de maneira inconsciente. O problema é que nós nos identificamos muito com a mente. Então ela fica criando problema, e todo problema que ela cria, a gente pega carona. E aí a gente vai indo para lá e para cá, e os problemas não vão acabar, porque a mente serve para resolver problemas. E na ausência de problemas, ela cria problemas. Então, tranquilizar a mente, com técnicas de relaxamento, ou até mesmo coisas um pouco mais profundas, como a meditação, podem lhe ajudar muito nesse momento, pode ajudar muito nesse aspecto, para que você se sinta fortalecido e até mesmo empoderado, mesmo nesse momento de crise. Você quer comentar alguma coisa, Guto? Tem o pessoal comentando ali, eu perdi alguma coisa, deixa eu ver. A Mara Dornelles, ela comentou que ela gostaria muito de conseguir fazer essas técnicas de relaxamento, mas não sabe por que ela não consegue relaxar a mente dela.
Eu queria te perguntar, você teria alguma técnica, algum meio para a gente conseguir, de uma forma mais sucinta, que você pudesse nos explicar um pouco de como conseguir esse relaxamento ou de como procurar esse relaxamento? Ou Então, se também primeira coisa, existem muitos métodos, né? Porque, por exemplo, quando se fala em meditação propriamente dita, ela não precisa ser o sentar e ficar parado sem pensar em nada. E isso é a prática mais antiga de meditação. A meditação significa estar 100% atento no momento presente. E isso pode ser até lavando louça, pode ser até caminhando na rua, pode ser até estar extremamente concentrado na sua música favorita. Então, veja, tem muitas práticas que podemos falar em práticas meditativas, como, por exemplo, escutar suas músicas favoritas, prestando atenção em cada detalhe delas, né? Ou até mesmo, para quem gosta de fazer, prefere fazer botar uma música tranquilinha, sentar e ficar em relaxamento, você pode fazer o seguinte, eu até postei isso ontem, fiz um vídeo falando sobre isso, também lá no meu Instagram, que é, primeiro de tudo, você senta com um bloco do lado e uma caneta e começa a escrever, desenhar tudo que vier à sua mente. Você vai ver que a sua mente, o quão louca ela é, quantos problemas ela cria, quantas conexões ela faz, quantos bilhões e bilhões de informação ela traz por segundo. E você vai vendo que você vai materializando isso e, por incrível que pareça, ela vai relaxando, porque ela entende que ela não precisa se preocupar por você está anotando, você está colocando para fora. Então, antes de fazer o seu relaxamento, sente-se confortavelmente, pega um bloquinho, uma caneta e vai colocando tudo que vier na sua mente. Se precisar desenhar alguma coisa, se vier imagem, se vier frases, vai colocando tudo para fora. E a mente ela vai se descarregando um pouco, porque ela entende que você está externalizando aquilo. E que aquilo pode ser um problema para resolver depois, e ela não precisa ficar em ciclos com as mesmas coisas. Os famosos pensamentos circulares que todos nós temos. É como se fosse um processo de mostrar para a própria mente que aquilo não é algo tão importante como ela está transformando o ser, né? Também, porque e como a mente é para resolver problemas, ela vai pegar problemas pequenos, muitas vezes, e vai transformar em problemas grandes. Tudo depende do quanto aquilo já foi vivido por você também, né? Nós não íamos falar disso, mas podemos falar, porque você vai ver que nesses 10% da mente consciente vai ter tudo aquilo que você aprendeu, principalmente no início da sua vida, que você via seus pais falando, que você via sua família fazendo, né? Muitas coisas da mente consciente vêm através de crenças que nós recebemos. E essas crenças a gente nem tem consciência, porque elas estão tão instaladas que a gente nem identifica isso. A gente costuma dizer, que isso é meu, é da minha natureza, e muitas vezes não é. Muitas vezes nós estamos replicando comportamentos que a gente aprendeu e a gente nem tem consciência disso. Sim, aquela velha história de que, tipo assim, eu não vou mudar mais, eu já sou velho demais para mudar isso. Essa é uma baita de uma crença limitante, né? Só um pouquinho. Eu tenho um material aqui, que normalmente eu falo nas palestras, que fala sobre essas declaração de crenças autossabotadoras, né? Que são muito comuns. Olha só, veja só. Bom, eu vou ler, é melhor que eu mostrar aqui até. Primeira crença limitante que nos prejudica em todos os aspectos praticamente da nossa vida, que é, eu não posso mudar, esse é o meu jeito. Bom, pronto. Sim. Você já está colocando que você não tem como melhorar alguma coisa, que você não pode melhorar. É o teu jeito. Ou seja, você está jogando. Eu não posso fazer nada. Autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, né? Outra crença limitante que eu vejo muito, essas são as mais comuns que eu encontro mais no meu consultório, né? E que é interessante a gente conversar sobre isso, que é, sem dor não há ganho. Famoso no pain, no gain, né? Isso não é uma verdade. Você não precisa ter dor
para ter avanços, ter sucesso na sua vida. Você pode fazer isso de maneira coerente se isso estiver alinhado com o seu propósito de vida. Não é verdade? Se você faz as coisas que você sente que você deveria, que você gosta, e que estão alinhados com quem você é, você pode ter todo o sucesso do mundo sem ter sofrimento. Isso é uma crença muito grande dessa geração dos baby boomers, né? Do pessoal que está entre 40 e 50 anos, de que todos os meios de se atingir qualquer coisa é com muito sofrimento. É levantando muito cedo, é trabalhando muito, é se esforçando muito, é ralando muito, e isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade de forma alguma. A Mara fez um comentário muito interessante ali, que é justamente sobre isso que a gente estava falando. Como a mente ela vai estar sempre buscando resolver problemas. E mesmo que, ela falou ali, eu sofro muito por antecedência. Mesmo que você está em casa tranquila, se você ficar deixando a mente borbulhar, ela vai buscar problemas de 2025, 2030, ou até do amanhã, ela nunca para. Ela sempre vai buscar resolver problemas, porque esse foi o propósito biológico dela até o momento, na nossa evolução das espécies. Sim. Outra crença muito sabotadora, né, peraí que eu perdi aqui. Peraí, deixa eu só pegar aqui. É aquela coisa. O mundo é um cão lá fora. Tudo é uma violência. É claro que a violência existe, mas não é porque você vai sair ali que tudo vai ser horrível a todo momento. Né? E tem muita gente cada vez mais que se exclui mais por medo. Como? O que você falou? Não é sair na porta de casa que vai cair uma bomba na sua cabeça. Exatamente. Família. Outra coisa. Quem nasce na lama, morre na lama. Não é uma verdade. Não é uma verdade. E muitas vezes essa própria crença sabotadora nos impede muitas vezes de ter sucesso. Né? Outra crença muito comum, essa praticamente todo mundo tem, eu tenho que ter amor, dinheiro, posses, porque daí só assim eu posso ser feliz. Nós sabemos que a felicidade é um sentimento, né, que você pode sentir e você pode medir elas em pessoas com os mais diferentes tipos de posses do mundo. E que muitas vezes pessoas com muitas posses sofrem com depressão, sofrem com um monte de coisa. Né? A felicidade é o que vem de dentro. Né? Isso é muito importante. O que você tem do lado de fora é importante, pode lhe ajudar, mas não é isso que vai lhe trazer felicidade. Isso é uma crença limitante. Pareça um grande clichê, né? A felicidade é um sentimento e por ser um sentimento é uma coisa que está dentro da gente. Seria um pouco hipócrita falar que você tem que decidir ser feliz, porque eu sei que muitas coisas nos afetam do mundo externo. Então, também eu não posso generalizar e dizer isso. Mas a felicidade é uma busca interna. Isso é uma coisa que nós podemos falar. A felicidade é uma busca interna e não externa, e não nas coisas, nas vivências que você está tendo no mundo lá fora. Não é no dinheiro, não é no amor, não é na família, não é... A felicidade é uma busca interna. E se você não fizer essa busca interna, você pode ter todas essas coisas que você não vai ser feliz, ou você não vai identificar a felicidade de ter essas coisas, né? Exatamente, justamente. Outra crença limitante que é muito comum é: os meus sentimentos são assim mesmo, eles são reações naturais e eu não posso fazer nada sobre isso. Isso também não é verdade. Não é porque a gente, por exemplo, sofre por antecedência, não é porque a gente tem muita dificuldade em um determinado aspecto da vida, que isso é uma reação natural e que a gente não pode fazer nada. Não é verdade. Existem muitas maneiras de você corrigir isso. Todo sentimento desequilibrado, ele não veio por acaso, e ele foi criado em algum propósito, né? Veja, como a natureza, ela sempre vai ter meios para tentar buscar o equilíbrio para alguma coisa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sofre por antecedência,
nós sabemos que, em algum momento, algo foi vivido onde não foi possível prever alguma coisa e houve um sofrimento. É assim que funciona. Né? É muito aquela história, assim, eu tenho uma visão sobre futuro que já foi muito questionada também pelas pessoas, assim, por amigos meus, por familiares. Eu sempre disse que você não tem controle sobre o futuro. Eu sempre digo isso. Por quê? Porque as pessoas, elas acham que elas têm um controle sobre o futuro dela. Isso não quer dizer que você não possa planejar as coisas, porque existe uma grande... Você pode planejar as coisas, você pode ter ideias do que você quer fazer, mas você não tem controle sobre nada que seja do seu futuro. E eu acho que justamente a ansiedade é essa busca por esse controle do futuro que você nunca vai alcançar. Então isso gera nas pessoas um desequilíbrio emocional muito grande, porque enquanto você ficar buscando um controle sobre uma coisa que você não tem controle, isso vai mandando mensagens para o seu cérebro que você está se atacando. E a própria mente está se atacando, né? Então, o quanto antes você se liberar dessa crença de que você controla alguma coisa, antes você vai conseguir encontrar esse equilíbrio. E isso, até chegar nesse pensamento, foi um processo muito grande interno, mas é a visão que eu tenho disso, né? É importante a gente diferenciar algumas coisas. Por exemplo, nós podemos gerir muito bem as coisas. Controle de fato nós não temos. Mas não ter controle não significa que nós não podemos estar prontos ou equilibrados para gerenciar bem as coisas. Obviamente nós não temos que controlar tudo. Nós não temos controle nem sobre a nossa fisiologia. Você não precisa pensar para o seu coração bater, você não precisa pensar para suar. O seu cérebro faz muita coisa de maneira automática, de maneira inconsciente. Como eu falei, 10% é a mente consciente. E a mente, ela nos engana tanto que ela vai... como ela serve também para resolver problema e para querer... E ela vai tentar buscar sempre equilíbrio e segurança, ela vai querer ter controle, porque controle significa ter segurança. Eu quero ter controle para que eu não seja surpreendido, para que algo ruim não venha acontecer, certo? O que ela vai fazer? Ela vai buscar ter controle, vai te colocar em sofrimento, mas na verdade ela é só 10%, ou seja, nem de você mesmo integralmente você tem controle. Agora, isso não significa que você não pode gerir as coisas muito bem, gerir as suas emoções, gerir a sua mente, gerir todo o seu sistema orgânico e planejar o seu futuro estando preparado para gerir conforme a sua inteligência e os percalços que vierem a acontecer. Agora, controle você não tem. Nem sobre o presente. E eu acho que esse é o grande mote da ansiedade, né? É essa busca por um controle. Porque em vez das pessoas se prepararem para gerir as coisas, para se planejarem, para lidar com as coisas, elas buscam controlar coisas que não aconteceram ainda. Né? Então, isso é um grande problema. Eu acho que isso é o que motiva muito esse desequilíbrio que é a ansiedade. Né? O que é importante, né? Primeiro, controle nós não teremos sobre muitas coisas. Então, isso é uma coisa a ser entendida. Agora, como a gente pode melhorar a nossa inteligência, a nossa consciência, para que conforme as coisas forem acontecendo na nossa vida, a gente possa gerir tudo isso melhor. Isso é o mais importante. Controle não existe. Eu posso sair na rua agora e alguma coisa me acontecer. E eu não tenho controle nenhum sobre isso. Né? No entanto, eu posso estar bem equilibrado emocionalmente para que eu possa gerir o que acontecer comigo da maneira mais coerente possível exatamente, da melhor maneira possível. Né? E isso é o mais importante. Então, o papo estendeu por uma linha até que eu nem esperava, mas todas essas reflexões são importantes, porque tudo isso nos ajuda a entender melhor como a gente funciona. E a gente se entendendo melhor é o primeiro passo para que a gente possa gerir melhor
a nós mesmos, independente do que vai acontecendo na nossa vida, com o nosso trabalho, na nossa rotina diária, certo? O que é importante também, né? E até serve como uma dica também para que a gente possa... Porque assim, como eu falei, muitas coisas vêm de crenças que nós adquirimos ao longo da vida e principalmente na primeira infância, onde a gente pode ficar repetindo coisas que são da nossa família, são do pai e da mãe, ou até mesmo gerações mais antigas. Então, e a gente não vai conseguir simplesmente de uma hora para outra, sentei, meditei, agora eu posso gerir tudo, tudo funciona, tudo é uma maravilha e tudo dá certo. Então, uma dica importante que a gente pode usar a nosso favor é trabalhar com crenças empoderadoras. E isso dá muito resultado prático, né? Como, por exemplo, nós podemos substituir aquelas crenças que nós falamos por crenças declaradas mais positivas. Como, por exemplo, você repetir para você mesmo: eu sou competente, eu me sinto seguro, mudar é fácil e divertido para mim, e isso pode ser vivido dessa forma. Eu confio nas minhas decisões, eu me aceito e me aprecio profundamente, eu me sinto calmo e confiante, mesmo quando eu não tenho dinheiro, e eu aceito a saúde como parte natural da minha vida. Veja, isso são coisas extremamente superficiais, porque nós estamos falando daquele 10%, mas que já podem ajudar de uma maneira prática na nossa vida. A gente declarar isso para a gente mesmo. Porque a nossa mente, como nós discutimos aqui, ela fica tentando buscar problemas para resolver problemas. Esse é o propósito biológico dela. E muitas vezes ela pode gerar dúvidas e inseguranças, inclusive sobre nós mesmos e a nossa capacidade. Porque ela vai fazer isso tentando buscar sempre a melhora. Então a gente praticando essas afirmações, essas autoafirmações, isso pode trazer um resultado muito prático, porque nós nos escutando falar isso de certa forma vai ajudando já a mudar um pouco desses nossos bloqueios mentais, dessas nossas inseguranças. Claro que, como eu falei, isso nós estamos atuando só no 10%, né? Mas já pode dar um resultado prático muito significativo. E você precisa criar novas verdades, porque principalmente o que você fala essas crenças que a gente tem quando criança, geralmente são elas que são os motivadores da maioria dos desequilíbrios emocionais que a gente vê hoje em dia, como a depressão, a ansiedade. Então, é muito importante que a gente crie novas verdades dentro da gente, porque se aquelas verdades nos levaram por um caminho de desequilíbrio, nós temos que procurar verdades que nos levem para um caminho de sensatez e equilíbrio. Isso também é um processo de se questionar, que as pessoas não fazem, elas não questionam. Na verdade, elas não questionam absolutamente nada, elas vão recebendo as informações e tomando como verdades. Então, por que nós, uma máquina tão engenhosa, uma máquina tão inteligente, como você diz, que a gente já faz maravilhas usando 10% da mente, por que o ato mais simples, que é se questionar e questionar o que acontece, nós não fazemos? Por que nós não questionamos as informações que nós recebemos, as verdades que nós recebemos, e porque eu acho que o primeiro passo seria este também, né? Questionar, isso daqui é isso mesmo, ou a gente tem que encontrar uma nova verdade para isso? Porque é muito importante essa questão do autoquestionamento e do autoconhecimento, né? Assim, o que é a minha experiência? Eu vejo que há muitos questionamentos, mas o grande problema é justamente não saber a causa, não saber da onde que aquilo saiu, né? E quando você não sabe a causa, aquilo pode estar tão profundo a ponto de que você não perceba que aquilo se trata de algo que você pode mudar. Às vezes tem coisas que são... Vou dar alguns exemplos práticos, porque assim, você falou ali, a gente usa 10% para pensar. Nós usamos 100% do nosso cérebro.
O nosso cérebro, todo ele é útil. E ele fica fazendo uma leitura constante do ambiente para nos proteger. Agora, tem coisas que ficam instaladas fora da consciência e que realmente, como você não sabe a origem, você não consegue sair. E isso, às vezes, é muito sutil. Como, por exemplo, vou dar um exemplo de um atendimento. Eu, uma vez, atendi uma pessoa que, toda vez que ela estava 4 anos num relacionamento, ela sentia vontade de se separar. E se separava. Sim. Nós entendemos um dia, quando ela veio no meu consultório, nós entendemos, e ela chegou num momento de bastante conflito no seu relacionamento, nós entendemos que quando ela tinha 4 anos de idade, o pai dela precisou ir trabalhar em outra cidade e teve que sair de perto da família. Então, inconscientemente, ficou registrado que toda vez que tem 4 anos, um homem se afasta de mim. Então, antes que um homem se afaste de mim, eu me separo. Veja, como ela não sabia a causa, ela não podia resolver isso. Isso são coisas existem coisas que são muito profundas e que às vezes a gente precisa de uma leitura mais profunda mesmo e que só se questionar não ajuda. Agora, à medida que você vai entendendo melhor e se aprofundando dentro de você mesmo, você pode entender melhor essas informações para poder corrigir elas, desde que haja coerência. Tem que ter coerência com o que causou, entende? Claro, talvez seja um pouco complexo explicar isso dessa maneira, mas é que também não dá para falar tudo. Nós não conseguimos explicar tudo de uma maneira mais fácil de entender em 1 hora de conversa. É importante sempre trazer as coisas para a consciência, O que você puder trazer para a consciência, sempre que você tiver alguma dificuldade na sua vida, você pode se questionar de onde que vem aquilo. E pode buscar situações parecidas que foram vividas, onde você não pôde reagir da maneira como você gostaria, porque daí o seu cérebro vai criar uma situação adaptativa, um comportamento adaptativo e também uma resposta fisiológica adaptativa para tentar suportar aquilo ali. E aí eu tenho muitos e muitos e muitos exemplos para contar. Outra coisa que seria que é muito... Só para ilustrar toda essa conexão de como o corpo também reage a isso. Uma vez eu atendi um cara que tinha muita dor no ombro para fazer o movimento de levar o ombro para dentro e para baixo. Só esse movimento. Ringia e ele sentia dor articular. Quando nós fomos investigar, nós vimos que se tratava de um problema na cartilagem. E a cartilagem ela tem a função de facilitar o movimento entre uma estrutura e outra. Uma estrutura que é o osso, na verdade. Então, o cérebro dele mandava um hiperestímulo para a cartilagem para ela segurar o movimento, para que ele não pudesse fazer esse movimento. Quando nós fomos identificar o que causou isso, teve uma vez que ele bateu na filha dele, depois descobriu que ela não tinha mentido. Então, o cérebro dele sabia que toda vez que ele baixava o ombro, inconscientemente lembrava da vez que bateu na filha e que ele estava errado. Então, o cérebro tentava bloquear o movimento. Isso é completamente inconsciente, Foi uma situação onde ele não pôde reagir, não pôde lutar, não viveu isso no isolamento, Isso é outra dica muito importante, a gente sempre falar das nossas emoções, E eu não sei se eu estou sendo claro, se alguém tem perguntas também. A Tatiuca tem uma pergunta. Como é possível chegar nesse diagnóstico de que algo no subconsciente leva à atitude ou dores atuais? Então, pertinente a questão dela, Então, o que acontece, Tatiuca? Felizmente, a natureza ela nos dá pistas. E o seu cérebro ele registra todas essas informações. Tudo que você viveu na sua vida fica registrado no seu cérebro. Fica em memórias que a gente chama de memórias celulares. Que mesmo que você não lembre, e não tem como a gente lembrar de tudo, o nosso cérebro ele vai selecionando na mente consciente aquilo que é mais importante, mas até essas situações difíceis, desses padrões inconscientes, ele registra. E nós podemos acessar, até mesmo via mental, através de memória, e estados de hipermemória, que nós podemos induzir com técnicas de respiração,
ou com técnicas de conversação, né, para ampliar a memória, ou até mesmo como a própria microfisioterapia trabalha, onde a gente vai buscar essas memórias celulares, né? A própria leitura biológica, todas essas técnicas integrativas que eu trabalho no meu consultório, a gente faz justamente essa leitura para entender exatamente o que aconteceu. E isso é muito complexo e é muito específico, né? Então é muito interessante a gente entender isso. E quando a gente tem coerência do que causou com o que nós estamos vivendo, o cérebro solta isso de maneira automática, desde que haja coerência na informação. Outra coisa que é muito importante, que eu gostaria de sugerir para esse momento que nós estamos vivendo, é justamente isso que nós estamos fazendo agora. Se conectar. Porque é o seguinte, para o cérebro, nós somos mamíferos e os mamíferos são seres amplamente sociáveis. São seres que se organizam em grupo na natureza para garantir sua sobrevivência e garantir suas funções biológicas e fisiológicas. Então é muito importante para os mamíferos estarem com seus semelhantes. E mesmo que nós estejamos separados fisicamente, para o cérebro, como ele trabalha por imagens, se você aproveitar esse tempo também para se conectar com as pessoas que você gosta, para se aproximar, aproveitar que nós estamos com tempo para fazer isso agora, e aproveitar também para socializar, mesmo que seja à distância, isso também pode ajudar muito. Porque é muito perigoso para um mamífero na selva quando ele se encontra. Nós temos tecnologia, esse é o mundo. Nós vivemos hoje no mundo da informação. Imagina se isso estivesse acontecendo nos anos 90, que todo mundo tinha um Nokia 1220. Ou até mesmo antes, né? Em vez da gente ficar martelando a nossa cabeça, martelando a nossa mente, isso está acontecendo, a gente tem que usar esse tempo para pensar, quando isso passar, o que eu vou fazer? Eu quero te agradecer por ter tido esse momento com a gente, por ter vindo conversar aqui, esclarecer várias coisas, ter trazido essas dicas para a gente encontrar esse equilíbrio nesse momento. Eu te agradeço muito por esse momento e vamos conversar sobre o próximo momento para nós todos nos ajudarmos nesse período que é um momento de união, ao meu ver, é o que eu tenho debatido em todas as lives, diferentes temas, né? Mas uma coisa que é central para mim, que é um momento de união, da gente se identificar com o todo e coisas que a gente pode somar um na vida dos outros. Então, muito obrigado por ter trazido toda a tua sabedoria e podido conversar com as pessoas sobre isso. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, para mim é um prazer enorme poder contribuir e poder falar um pouco de toda a minha experiência, né, e o que a gente pode fazer, como que a gente pode lidar melhor com tudo isso, e como você bem falou, tudo que a natureza faz, ela faz com um propósito biológico importante. Então significa que isso também pode ser um grande aprendizado para nós. Então, novamente, gostaria de agradecer pela oportunidade e faremos, então, um segundo episódio. Faremos um segundo episódio, com certeza. Muito obrigado quem participou da live, quem ficou muito ativa aí, a Tatiuca, a Mara também, que fez vários questionamentos, a Sueli. Vamos trazer esses questionamentos, porque isso ajuda a dar um norte e a gente pode abrir mais esses aspectos de conhecimentos nossos para ajudar no todo. Muito obrigado a todo mundo que participou. Foi um prazer enorme poder falar. Pretendo contribuir mais. Qualquer dúvida, qualquer comentário, aquilo que não foi respondido ou que pode ter gerado algum questionamento, permanecemos à disposição nas redes sociais. Só mandar um direct, comentar, e a gente responde com todo amor e carinho.